Oh, please, dear, won't you love me? Are you fitted the way that I knew you fitted? Tem uma expressão que eu aprendi que falta muito na minha vida. Você sempre pode fazer melhor. Por mais bem feito que já tenha sido, é bom tentar ensinar as pessoas de que sim, é possível fazer melhor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Tá tudo Beleza, certo? beleza. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo bem aí em casa? Tranquilo? Acho que acredito que sim, né? Bom, boa noite, pessoal. A gente começou uns minutinhos depois porque a gente viu que tinha alguns participantes que não tinham começado ainda, então a gente resolveu dar um limitezinho aí para que mais gente estivesse, né, presente na live. Acho que hoje o assunto é um assunto bem pertinente, que é algo que a gente vem trazendo cada vez mais para os nossos clientes, que é o ativo financeiro, né, para a sucessão patrimonial, que é, de fato, olhar o projeto e o planejamento como um todo, né? Então, é trazer cada vez mais esse viés de longo prazo para os nossos clientes, entendendo que mais do que olhar o agora, a rentabilidade, né, construir o futuro em conjunto, o olhar a longo prazo também ele é muito importante. E aí, para ter a presença ilustre aí de um grande amigo Giliard Rocha, que é um cara renomado no que faz, a gente conseguiu convidar ele para participar desse bate-papo. Acho que vai ser de extrema importância e com certeza vai tirar muita dúvida de vocês. A nossa proposta hoje aqui é de fato
tirar dúvidas, esclarecer e entregar um conteúdo diferenciado para vocês. Então, vou querer deixar a palavra aí para o Giliardi se apresentar, né, e dizer um pouquinho aí do que ele faz, o que ele pode agregar aí para a gente hoje nessa noite. Obrigado pela presença de todos. Tá certo, William, muito obrigado aí pela introdução. Eu quero primeiramente agradecer o convite da EQI para participar dessa webinar, dessa live, né? Fiquei bastante honrado. Você já falou, me chamo Giliardi Nobre Rocha, sou advogado, atuo aqui na região norte, Acre e Rondônia principalmente. Tenho alguns clientes aí espalhados também pelo Brasil, São Paulo, Brasília, mas basicamente é aqui no norte, né? Principalmente aqui no norte. Atuo como advogado há 18 anos, tenho formação também na área de gestão empresarial, na área tributária, e tenho bastante tempo aí já de experiência na área societária, principalmente, né? Estruturação de negócios, e de uns tempos para cá, planejamento sucessório, né? Também das empresas que são nossas clientes, de alguns outros clientes, pessoas físicas também que se preocupam com isso, né? De evitar conflitos que venham a sucumbir aí no patrimônio, num conflito desnecessário pós-falecimento do autor da herança, e a gente está aqui para tentar ajudar também, né? Tentar aí colaborar, trazer algumas ideias aí para o público. Exatamente, eu acho que é um assunto muito pertinente, né? A gente vê aí dados extremamente alarmantes, né, de famílias que mais de 73% das famílias não conseguem perpetuar patrimônio por 3 a 4 gerações, 5 a 10% das empresas brasileiras, principalmente as empresas familiares que, né, vêm acarretar uma queda de rendimento e às vezes até a falência da empresa por não ter uma estratégia, né, bem montada a longo prazo. Eu acho que esse viés acho que faz muito ligação, né, o jurídico com o financeiro para a gente montar uma estrutura bem formatada e conseguir entregar, né, para os nossos clientes mais tranquilidade, mais planejamento, enfim. Acho que E o é viés bacana aqui você da falar área. isso, te interrompendo, é bacana você falar isso, porque quando a gente fala em planejamento sucessório, né, muitos clientes ficam meio preocupados, né, porque ninguém pensa na sua morte, né, a gente não pensa, poxa, será que um dia eu vou morrer? Ninguém espera, né, a morte é algo inesperado. Mas a gente pode falar também de sucessão patrimonial, não apenas em caso de morte, a gente pode pensar também numa tranquilidade do patriarca, né, de querer um pouco estancar suas atividades, relaxar um pouco mais, viajar um pouco mais. Eu tenho clientes que começaram a fazer a transição dos seus negócios e hoje eles são meros conselheiros das atividades, né? Quem está tocando o negócio é a segunda geração, isso é tranquilo também. Mas é preciso pensar, né? Nesses 2 últimos anos aí, após o início da pandemia da Covid-19, houve aí uma maior conscientização das pessoas. Eu senti um crescimento na procura por esse tipo de serviço, né? De estruturação para fins de sucessão. Exatamente, até eu brinco muito nas reuniões e até a gente estava atendendo um cliente lá no Acre, lá na cidade do Giliard, e a gente estava comendo um churrasco na churrascaria e a gente falou, né, pô, é um assunto que a gente não costuma conversar no churrasco de domingo, né? E então, acho que a ideia de trazer isso para a mesa, esse tipo de assunto, esse tipo de planejamento, ele fica cada vez mais latente e é mais importante, né, a gente estar entregando essa ferramenta. Mas, sem mais delongas, acho que a ideia aqui é a gente passar um pouquinho do nosso material, da nossa estrutura, para vocês irem entendendo o passo a passo e trazer essa conscientização, né? Acho que o ponto mais importante, que nem eu sempre falo, dentro da EQI, é a gente ensinar o nosso investidor quais são os caminhos que ele pode seguir, né? E quais são os caminhos mais seguros. E aí, por isso que a gente tem aqui profissionais de alta qualidade que estão em conjunto conosco para trazer, né, essas ferramentas para vocês. Deixa eu começar aqui, então, o compartilhamento da tela para apresentar o material para vocês. Vamos lá, acho que me avisem quando estiverem visualizando. Deixa eu puxar daqui. Estão visualizando a tela já ou não? Está Ainda visualizando, não. Giliard? Não, Não? ainda não. Vou puxar aqui. Só um segundinho.
Eu acho que ele tem que te autorizar, né? É, Eu sei. exatamente. Aí. Abriu ali, abriu. Boa. Dudu aí, nossa parte técnica nos salvando, né? Então, beleza, obrigado, Dudu. Então, aqui o assunto que a gente, né, iniciou comentando é o ativo financeiro para sucessão patrimonial, né? Quando a gente fala de ativo financeiro para sucessão patrimonial, fica um assunto bem amplo, né? O que que é isso, como é que se trata, mas a gente gosta de, antes de trazer quais são as possibilidades, é justamente trazer qual é a lógica disso, né, do planejamento longo prazo para o nosso cliente, para ele entender qual é o sentido que isso faz, aonde a gente pode estar ajudando, e aí depois sim trazer algumas ferramentas, né? Então deixa eu passar o próximo slide aqui. Isso aí. Vamos lá. Quais são os principais pilares da assessoria patrimonial, né? Então eu falo que ele sempre se constitui praticamente em 3 pilares. Primeiro, o pilar da proteção de renda. Então, estratégias financeiras para proteção de vida, né? Então, como é que eu protejo a minha renda? Como é que eu protejo aquilo que me faz crescer dia a dia? Depois, gestão do patrimônio. Então, tão importante quanto a gente crescer patrimônio é a gente cultivar ele, manter ele e ter, né, essa perpetuidade em todos os nossos ciclos financeiros. E acho que o ponto mais importante é a questão da sucessão patrimonial. Ou seja, né, como é que eu crio uma liquidez sucessória, deixo uma ferramenta para que ela seja acessada, né, ali na frente pelos nossos herdeiros ou até mesmo, né, o brinco que é de esposa para esposo e vice-versa, porque isso é importante para a gente continuar mantendo o padrão de vida e fazendo a manutenção da família. No próximo slide aqui, a gente vai ter um pouquinho, né, do ciclo de vida. Então, eu comento que o ciclo de vida e o ciclo financeiro do cliente, ele se dá em conjunto. E eu divido ele em 4 etapas, né? Então, imagina aqui nesse gráfico a gente está vendo na vertical o dinheiro e na horizontal o tempo. O que acontece na maioria dos casos, tá? Sempre acontece esse ciclo, claro que em alguns momentos, tá? Eles são em diferentes idades, mas normalmente eles passam por todas as fases. Então, fase 1, planejamento, né? O que eu vou fazer, o que eu vou ser, de que forma eu vou crescer, que profissão eu quero seguir, né? Pode voltar do só o slide está passando, eu acho que você está passando o slide. É isso, ciclo de vida, beleza. Perfeito, obrigado. Planejamento é o que eu vou fazer, né, para constituir meu patrimônio, que profissão eu vou seguir, que caminho eu vou seguir. Esse a gente não consegue ajudar de forma alguma, né, porque é muito a decisão de cada um. Mas da fase de acumulação para frente, é nosso dever estar ajudando nossos clientes. Então, a primeira fase é a fase de acumulação, né? Você vai começar a acumular patrimônio, então, dinheiro, comprar imóveis, investir em empresas, fazer o teu patrimônio crescer. E aí, eu e o assessor de investimento que atende você hoje, né, que a gente tem 2 funções. O assessor rentabilizar o seu patrimônio, tá? Então ele rentabiliza, te entrega ofertas de mercado, te entrega opções de mercado, te entrega, né, toda essa questão de que a gente está no meio do mercado financeiro para te trazer essas opções. E eu protejo. Protejo para quê? Para que independente do que acontecer, você não pare de crescer, né, não venha descapitalizar ou parar de fazer, né, formar aquele teu colchão, seja por uma invalidez, uma falta, até mesmo uma questão de doença que venha ter que usar aquele capital que você já, né, tá acumulando. Depois disso a gente passa para a fase de aposentadoria, né? Agora no novo normal é a realização de projetos, né? Como é que eu vou manter a minha realização de projetos, mas ao mesmo tempo eu vou manter esse padrão de vida até o final da minha vida? Como é que eu faço isso? É usando um pedaço, né, do meu patrimônio que eu construí, esse colchão que eu construí aqui na primeira fase, para ir usufruindo e mantendo o meu padrão de vida. E aí a gente chega na última caixinha aqui, que é o planejamento sucessório, né? E eu brinco muito com os clientes que você constrói um baú e dentro desse baú você vai colocando dinheiro, imóveis, cotas societárias. Só que no momento que você falta, normalmente, né, Giliard, o cliente ele tem só uma chave, ele não tem a chave reserva. E essa chave reserva, o chaveiro não é 24 horas e o custo é muito alto. Como é que a gente constrói essa chave reserva, né? Como é que a gente faz para ter
esse acesso, né? Deixar essa chave na gavetinha, que a minha esposa, meus filhos, meus sócios vão pegar essa chave, vão abrir esse baú e vão dar continuidade no patrimônio, né? Então, esse é um ponto bem crítico que a gente traz para os nossos clientes. Como ajudar a construir isso e proteger todo esse ciclo de vida, esse ciclo financeiro, né? Então, esse gráfico demonstra um pouquinho do que a gente traz para o nosso cliente. Passando de slide, a gente vai para o nosso quarto slide, que é o processo sucessório em si, né? Como é que ele se dá? Como é que ele acontece hoje, né? E aí, Giliard, depois até vou querer que tu comente um pouquinho sobre isso, né? Então, você tem cada CPF, né? Ele tem o seu imposto de renda. Dentro do imposto de renda, ele está composto o patrimônio por dinheiro, imóveis, em alguns casos, cotas societárias. O que acontece na falta, né? De um sócio, de uma pessoa CPF, falta de um dos dois do casal, né, de um filho. Como é que funciona? Secretaria da Fazenda faz uma avaliação desse patrimônio, então dinheiro é dinheiro, imóveis é valor de mercado e as cotas societárias é precificado normalmente, né, em alguns estados de área tem alguma diferença, né, mas normalmente é precificado pelo patrimônio líquido da empresa. O que vai acontecer? Faz o valuation total disso e aí você tem duas formas de transmitir. Ou você faz doação, então você antecipa o imposto para o governo, doa com ou sem reserva de usufruto e já deixa isso organizado. Ou normalmente, né, nosso maior percentual de casos é via inventário. E aí você tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, que você vai pagar na falta. O advogado, que a tabela da OAB precifica em 6%, mas dependendo da complexibilidade, vai ser mais caro, né? Porque Na verdade, esse honorário é se for a gente considerar que o advogado é advogado de todo mundo. Porque se houver conflito, não é só isso, né? E aí vamos considerar que o patrimônio aí que você está falando, dinheiro, imóveis e os direitos creditórios, que podem tanto ser um crédito qualquer como uma participação societária, eles vão estar dentro desse baú que você falou e pode haver um conflito. E tudo vai ser pago do que está dentro desse baú. Se houver um conflito da segunda geração, dos herdeiros aí, provavelmente cada um vai ter o seu advogado. Então não vai ser só isso aí, né? Fica mais caro ainda, né? Que é o que normalmente acontece, né? É o que normalmente conflito. acontece. Exatamente. Exatamente. É que nem a gente brinca, né? Em vida é meu bem e na falta é meus bens, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque normalmente 90% das famílias têm o conflito. E mais 1 a 2% de emolumentos. O que é o emolumento? São as taxas cartoriais. Então a gente está falando aqui que... Pode falar, Giliard, por favor. Não, é porque isso varia, né? Como a gente tem gente aqui em todo o Brasil participando, né? Esses emolumentos aí, tem as custas judiciais e os emolumentos também, né? São as duas coisas. E as custas judiciais, elas vão variar de tribunal para tribunal. Por exemplo, aqui no estado do Acre, elas podem chegar até 3%. Tem um teto, é verdade, mas pode chegar até 3%. Aí vamos para a parte dos emolumentos, que são as partes cartorárias, porque se tratando de imóveis, por exemplo, você vai ter que fazer a transferência desse imóvel junto ao registro de imóveis. As empresas também vai ter que haver as averbações dentro da junta comercial, onde quer que ela seja registrada. Então, tudo isso aí vai ter uma custinha que você resumiu aí a 1, né? Estamos resumindo a 1, mas pode até ser mais, dependendo da localidade e da situação concreta, né? Pode ser até bem mais. Exatamente. Então, essa chave reserva que eu comentei lá no exemplo que eu dei do baú, ela vai custar no mínimo aí 10 a 15% do patrimônio de cada um de vocês. Então, pô, William, você está me dizendo que se eu tenho um patrimônio de 10 milhões, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter aí 1 milhão, 1 milhão e meio de liquidez que não entra em inventário, que transmita rápido para os meus herdeiros para eles pagarem as custas e acessarem, né, esse patrimônio. Eu até vi que no chat ali abriu uma perguntinha ali. Normalmente a gente vai responder ali no final algumas perguntas, tá? Um tempinho no final para a gente poder dar uma esclarecida em cada item que vocês Na estão verdade, mandando. o participante está perguntando, se colocar pergunta aqui no chat, todo mundo vê. Você pode ir aí no endereçamento e você pode endereçar apenas para participantes, né? Ou apenas para o William, que também está falando aí. Você pode dirigir. Se colocar aí para all, né, vai para todo mundo, tá bom? Eu acho que é essa a pergunta, né? Ô, William, você me permite falar só uma parte aí disso aí? Você me permite? Toda Você vai a passar permissão, aí. vai, à vontade. Porque, vamos pensar, na maioria dos casos, quando
não se faz o planejamento sucessório, e é a maioria mesmo, porque, como eu falei, as pessoas não pensam, não, ninguém pensa, um dia eu vou morrer, eu tenho que preparar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, em alguns clientes, e a gente usa vários instrumentos, né, não só a holding, depois, se você me permitir, eu quero explicar um pouquinho isso, e quando a gente faz todo o planejamento, usando vários instrumentos, eu lembro que teve cliente que, quando eu sugeri que fizesse também um testamento, eu já posso explicar depois isso aí, como é que funciona, ele disse, poxa, mas quando ele assinou o testamento, ele até colocou a mão no coração e disse, nossa, parece que eu vou morrer agora, porque é uma coisa tão ruim que você está assinando ali, sua declaração de última vontade, né? Mas a verdade é que, como ninguém, a maioria das pessoas não se planeja, se virar um processo de inventário, vamos supor, né, que hoje em dia é possível fazer inventário extrajudicial, desde que todos os herdeiros sejam maiores, capazes, estejam em consenso, aí você consegue até fazer o inventário extrajudicial no cartório, mas aí você não vai fugir da lógica. Qual lógica? Da lógica legal, que é o que a gente chama do direito de ordem de vocação hereditária. O que é isso? Quem são os meus herdeiros? Meus herdeiros vão ser, primeiro, meus filhos, meu cônjuge, vão ser meus herdeiros. Ah, eu não tenho filhos. Meu cônjuge. Ah, eu não tenho cônjuge. Aí vai seguindo a ordem. Vai para os ascendentes, pais, se estiver vivo ou não. Ah, não tem um ascendente vivo. Vai para os colaterais, vai para os irmãos. Né? Então, ela tem toda uma ordem que o Código Civil estabelece que tem que obedecer. Se eu Acho que não tá legal, tiver... Giliardi. É, Acho que tá legal depois que tu der essa explanação, falar um pouquinho de um tema que acho que é um tema que fica bem confuso para os nossos clientes, que é a separação, né, total. Como é que ela funciona na falta, né, na sucessão? Acho na que é casa de legal tu casamento, trazer você está isso. falando. De casamento, né? Exatamente, Aí no exatamente. caso, aí eu já falo disso aí, mas veja bem, se nós não planejarmos, vai ter que seguir o que fala lá dos herdeiros necessários. Isso aí não tem como fugir, se você não tiver feito um planejamento. E aí, por que se não tiver feito planejamento? E aí eu falo qualquer nível de planejamento. Ah, fiz pelo menos um testamento, que fosse lá, usei um testamento, porque pela legislação brasileira eu posso testar deixando ali uma disposição de pelo menos 50% dos meus bens, é o que a gente chama de parte disponível. 50% desse baú que você colocou aí, dinheiro, a casa, os direitos societários, eu posso dispor do jeito que eu bem entender. Posso, inclusive, colocar tudo em testamento, se eu quiser fazer só um testamento, para um filho só, ou para uma pessoa que sequer seja meu herdeiro necessário, ou seja, não seja meu filho, não seja minha esposa, não seja ascendente, nem colateral, né? Nem seja irmão, enfim. Mas, se eu não fizer nada disso, vai ter que seguir essa ordem. E essa ordem, ela é, na parte do direito, do Código Civil, ele é bem engraçado, porque ele vai falando desde a... Engraçado, ele segue uma lógica, né, desde 2012. Ele vai lá desde o nascimento do cara, quando ele adquire a sua personalidade, aí ele passa ali por ele ter uma empresa, passa por ele, vai falando até chegar na parte lá que ele vai morrer e vai ter que fazer a sucessão do seu patrimônio. E na parte de casamento, que foi a sua pergunta aí, né? O regime de bens, o fato de eu me casar em separação total de bens, essa pergunta é bem comum. Eu excluo o meu companheiro, a minha companheira, o meu cônjuge da minha sucessão? Não. Entendeu? Não é, porque a escolha do regime de casamento diz respeito a um ato inter vivos, ou seja, se eu me separar da pessoa, o regime de casamento é aquele de separação total. Mas se eu morrer, ela vai ser minha herdeira. Aí o meu cônjuge vai ser meu herdeiro. Se ele vai ser herdeiro sozinho, em concorrência com meus descendentes, com meus filhos, aí vai depender da situação de cada casamento, né? Mas a pessoa, o cônjuge, é herdeiro também. Então, é importante fazer o planejamento, mesmo que você esteja casado em separação de bens, né? É importante fazer o planejamento. Principalmente a pessoa, você tem uma empresa, né, William? Eu vejo muito que aí na parte de planejamento, a gente pode falar um pouco mais disso adiante, mas você tem que pensar também em governança, né? Você falou aí de ter uma chave reserva. Você imagina um dono de uma empresa que é ali um gestor também da sua empresa, ele que toca os negócios, ele que assina tudo, de uma hora para outra ele morre. E não existe uma regra de sucessão dentro da empresa, nem de governança, nem de nada. Como é que fica? Essa empresa fica travada até conseguir regularizar? E é o que acontece na maioria das vezes. Se não se preparar, é isso que vai acontecer. Trava a empresa fica travada, até que se regulariza essa parte, né? E normalmente demora um pouco, você tem que sair correndo, abrir o inventário, e nomeia o inventariante, tenta colocar aquele inventariante ali para fazer uma alteração ali do contrato social, a verba na junta comercial, para conseguir regularizar no banco para voltar a funcionar, pega certificado digital, então é uma correria. Eu já tive caso de cliente meu que a empresa parou aí quase uma semana até a gente conseguir regularizar. Mas, enfim, eu acho que até te atrapalhei, que eu quis falar dessa parte da advocação, porque vai seguir essa, se for para o inventário,
tem que obedecer isso, ou seja, eu não consigo planejar para onde meu patrimônio vai, se eu não fizer o planejamento, ele vai seguir a vocação hereditária, vai com os meus herdeiros necessários, e eu ainda vou ter todos esses custos que você está falando aí, que aí está até barato, pode ser mais caro. Exato. Exato. E aí, para vocês entenderem, né, por que eu fiz o convite para o Giliard participar, para vocês entenderem que às vezes a gente tem clientes que pensam, pô, não, mas eu fiz uma holding, ou eu tenho uma empresa, meus filhos estão na sociedade, isso está tudo resolvido. Se acontecer alguma coisa comigo, vida que segue. Não, tem que caminhar muito, muito junto o jurídico do financeiro. E o ponto também importante é, tão importante quanto a gente ter uma estrutura sucessória, é a gente ter um contrato social muito bem redigido, né? Via judicial. Por quê? Porque esse contrato ele vai ter que ser seguido numa indenização de uma cota, numa falta de um dos sócios. Então você ganha prazo, muitas vezes você ganha fôlego para indenizar aquela família, enfim. Acho que esse é um ponto bem, bem bacana e por isso que é legal esse bate-bola meu no lado financeiro e do Giliard na parte jurídica, porque a gente se complementa muito, né? E aí quando eu falo sobre esse custo total, como é que a gente cria essa liquidez sucessória, né? É isso que a gente vai ver agora no próximo slide, que é tentar entender os pontos que a gente tem de diferença quando a gente não tem um planejamento, o que acontece e qual é a diferença de ter um planejamento bem montado, né? Então aqui, quando eu comentei, né, as opções, número 1, doação em vida. Pô, vamos fazer uma doação em vida. Vamos doar para os nossos filhos, né, um pedaço do nosso patrimônio. É uma opção, só que a gente, como lado financeiro, a gente olha muito o custo de oportunidade disso. Às vezes eu dou esse patrimônio para o meu filho, eu antecipo um imposto para o governo, só que esse dinheiro, talvez eu estando comigo, eu faria ele trabalhar muito mais para mim e não anteciparia um imposto para o governo e manteria o poder político e econômico daquele bem. E quando eu dou um patrimônio para um filho, eu tenho alguns riscos, né? Se eu não doar com incomunicabilidade, se meu filho faltar antes do que eu, aí entra aquela questão, né, que o Giliard comentou, pô, daí ele tinha uma separação total, mas aí já entra um outro terceiro na herança desse patrimônio. Então é legal, é viável fazer, mas tem que ser muito bem estruturado para fazer uma doação, né? O segundo ponto... William, pode desculpa, falar. antes de passar para o 2. Fora que na doação em vida, por exemplo, você falou aí que quando vai abrir o inventário, que vai lá recolher o ITCMD, o Estado, né, que é o ente federado, é o ente responsável, né, que tem a competência tributária do imposto, ITCMD, que é o nosso imposto. As pessoas falam, imposto de herança, né? É o nosso imposto de herança aqui do Brasil, é imposto de transmissão, causa, morte e doação. As secretarias de Fazenda ou de Finanças de cada estado é que fazem a apuração do imposto. Se você faz uma doação em vida, ele também incide sobre essa doação. Se eu for doar uma casa, às vezes você comprou essa casa há muitos anos, e lá na tua declaração de imposto de renda, ela está bem baratinha, está lá por, sei lá, 50 mil reais, que foi o valor que você comprou. Só que quando vai fazer a declaração para o ITCMD, a Secretaria de Fazenda não vai levar em consideração o que está no teu imposto de renda. Ela vai pegar e vai fazer uma avaliação desse bem. E aí o ITCMD, o imposto, vai incidir sobre o valor de mercado, e você já falou até isso. Então, essa doação em vida também tem que ser planejada. Você pode até planejar por meio de uma holding. Pode. Porque você pode fazer uma integralização desse bem no capital social da empresa, e aí, se você faz isso, a legislação permite que você integralize pelo valor histórico, o valor que está na declaração. Então, você já não vai ter ganho de capital, vai conseguir fazer de uma maneira mais econômica, e você fazer a doação ali dentro de cotas, e não do bem. Então, até isso aí é uma maneira também de você fazer essa doação em vida, mas tem que planejar também, não pode só doar, né? Exato, até porque quando os clientes eles falam, pô, eu falo com muito cliente que o cara fala assim, pô, não, eu montei uma holding, aí eu tinha todo o patrimônio no nome do meu e da minha esposa, 50%, a gente montou uma holding, colocou todo o patrimônio lá para dentro, integralizou e colocou cada filho com 1%. Pô, bacana, resolvi meu problema. Agora, se eu e minha esposa faltar, os filhos assumem e a vida segue. Não, se acontecer a falta, aqueles teus 50%, que agora, né, na verdade, vai ser 49% tua esposa e 1% cada filho, vai ter que ser inventariado os 49%. Então, a gente entra de novo na questão de gerar uma liquidez sucessória, pagar ITCMD sobre aquilo, para poder continuar, né, tramitando com esse bem, com esse patrimônio. Então, o ponto é, às vezes a holding, a gente senta, avalia, o Giliard avalia, por quê? Porque a gente pode ter
ganho, né, benefício fiscal, ao invés de a gente pagar 27,5% de imposto de renda sobre um aluguel no imóvel que está fora da hold, a gente traz para a hold e paga 11,33%. Então, a gente tem algumas benefícios, né, de trazer esse patrimônio, mas tem que ser muito desenhado. E aí, quando a gente vai para a segunda opção de estruturas para essa questão de sucessão, tem as previdências privadas. Então, eu crio um fundo de previdência privada, nesse caso de 10 milhões de patrimônio, um fundo de 1,5 milhão, jogo dentro de uma previdência privada. Se faltar amanhã essa previdência privada, né, passa para os meus herdeiros sem entrar em inventário. Vou pagar o IR, óbvio, né, da previdência ali para ter esse resgate e transmitir para os herdeiros. Em 60 dias, mais ou menos, a gente tá com a previdência para os herdeiros. O ponto é, qual é o meu custo de oportunidade de deixar esse 1,5 milhão engessado por um longo tempo? Às vezes, o custo é muito grande, porque fundos de previdência, a gente tem flexibilidade de portabilidade, de não ter come-cotas, mas às vezes a rentabilidade não é tão interessante assim. Então a gente tem que cuidar. Pô, é legal ter previdência? É, mas talvez eu tenha uma previdência para um outro, né, uma outra visão, e para a questão da sucessão eu posso usar uma outra ferramenta. E aí entra o seguro de vida vitalício. Por que eu trouxe o vitalício? Porque ele é diferente daquele seguro que você conhece do banco, que você paga mensalmente, o teu prêmio, que é o que você paga, vai crescendo, né, exorbitantemente ao longo do tempo, e quando você chega nos 65, 70 anos de idade, ele encerra. Por quê? Seu risco aumentou muito para a seguradora e ela fala, não vamos mais renovar. Acabou o teu produto. Ou seja, a estrutura que você tinha para proteger família, acabou. Então, o seguro vitalício, diferente disso, é um seguro que você vai pagando anualmente, né? Então você tem um custo de oportunidade menor, porque na previdência, para eu ter 1,5 milhão, eu tenho que colocar 1,5 milhão agora. No seguro, eu coloco 80 mil reais esse ano e já compro esse 1,5 milhão. Pago por 10 anos, quito o produto e eu tenho tanto a viabilidade de deixar isso de forma vitalícia para quando eu faltar, para acessar, né? Ou também de resgatar, porque ele é resgatável. Então ele fica ali corrigindo, né? O inflação mais 3 atuarial, que vai me dar essa possibilidade lá na frente ter mais um colchão para que, putz, cheguei na fase de aposentadoria e tô precisando de um recurso. Resgato o meu seguro e utilizo em vida. Então, eu digo sempre, né, que se a gente conseguir montar as estruturas do planejamento, né, Giliard, bem estruturado, eu posso ter o ganho fiscal numa holding, eu posso ter uma estrutura com um menor custo de oportunidade dentro de um seguro, eu posso ter uma previdência visando não ter um come-cotas e atingir outros fundos que talvez na normalidade eu não consiga. Então, a ideia é o quê? É sentar com cada um de vocês, entender o perfil, entender a necessidade e entregar, né, um produto que seja de acordo com a necessidade de cada um. Então, ele é muito trabalho de alfaiate, né? Para cada perfil a gente monta de uma forma diferente, né? Não é um negócio, alguma coisa única. E aí, quando a gente passa para o próximo slide aqui, a gente vai ter um pouquinho mais do exemplo da hold, né? Da PJ, que foi um pouquinho que o Giliard estava comentando. Então, imagina aqui nesse exemplo, a gente tem uma empresa que ela é avaliada em 20 milhões. E nós temos o sócio X e o sócio Y, que cada um tem 50% dessa empresa. Cada acionista, né, vai ter 50%, e para representar esses 50%, a gente está falando de 10 milhões. Ou seja, a gente teria que criar uma estrutura de 1 milhão de liquidez sucessória, ou seja, valor que não entra em inventário para deixar para essa empresa, que na falta do sócio X, a empresa recebe esse capital, paga ITCMD e impostos, libera, né, o inventário dessas cotas, verifica o contrato, e aí entra a parte do Giliard, né? Como é que eu monto um contrato de acionista bem formatado para que eu tenha um prazo para deixar, né, e indenizar a esposa do sócio que faltou, algo nesse gênero, e continuo tocando a operação, né? Até acho que um dos grandes problemas, né, Giliard, de alguns clientes que a gente até já fez, montou estruturas assim, é justamente isso, né? Então imagina, eu sou casado, tenho um negócio de investimento e minha esposa trabalha com outro ramo totalmente fora de investimento. Se eu falto e eu não tenho como indenizar, eu não tenho uma estrutura bem montada, o que vai acontecer? Ou eu tenho a questão que o Gerard falou, né, de empresas a ficarem paradas por um tempo até conseguir gerar essa liquidez, ou eu tenho que deixar
uma pessoa que não tem o conhecimento da minha empresa sentar numa cadeira e dar o mesmo palpite da pessoa que já tem o conhecimento. Então, são alguns dos entraves, né? Se puder compartilhar um pouquinho aí, Giliardi, dos acontecimentos, né, que tem quando não se tem uma estrutura de liquidez. Eu vou começar primeiro tirando aí um mito. Muitos clientes procuram a gente assim, falando assim, e perguntam, Juliano, você trabalha com holding? Eu digo, trabalho, né? E as pessoas costumam tratar holding como um sinônimo de uma estrutura sucessória plena, né? Uma estrutura sucessória definitiva para o planejamento sucessório como único fim. Então, eles tratam como sinônimos a sucessão patrimonial, o planejamento sucessório, com a hold. E, na verdade, não são sinônimos. A hold, ela não é um tipo de empresa. Ela é uma atividade que uma empresa X exerce, né? Por exemplo, se eu tenho um escritório de advocacia, a minha atividade é advocacia. Se eu tenho uma hold, a atividade da empresa é hold, ou seja, é do verbo segurar, né, no inglês, ou seja, ela segura, ela concentra patrimônio ou participações. É isso que ela tem um CNAE próprio, é o CNAE que é de hold de sociedades não financeiras, hold de instituições não financeiras. Esse CNAE próprio da hold é a atividade que ela exerce. Ou seja, eu posso criar uma hold como instrumento de sucessão patrimonial, de planejamento sucessório, posso, mas eu posso também criar um outro tipo de empresa, posso criar uma administradora de bens próprios, aí eu vou ter que analisar cada caso e ver qual é o que se aplica melhor àquela realidade daquele núcleo familiar, daquela família. Se eu crio uma hold, muita gente já me procurou com uma hold pronta. Ela era uma sociedade, uma empresa formada sobre um tipo societário permitido pela lei brasileira, uma sociedade anônima de capital fechado, ou uma limitada, e estava lá, como você deu no seu exemplo aí, né? Marido, esposa, os filhos lá dentro, e ele disse, está aqui a minha hold, então eu estou protegido. E não bem é isso. Primeiro que o contrato social de uma hold para esse fim, ele tem que ser muito bem redigido. Ele tem que ter uma redação muito clara, inclusive, para que fique tratadas aí as questões de governança, que aí vão além simplesmente do controle patrimonial, mas de governança. Como assim? Às vezes um patriarca ele tem 2, 3 filhos, mas tem um filho ali que trabalha na empresa. Ou não tem nenhum, mas ele tem um cara lá que é braço direito, que pode vir a ser nomeado um administrador, porque muita gente pensa que para ser administrador, por exemplo, já vi muito cliente me perguntando, mas eu posso ter um administrador dentro do meu contrato social que ele não é meu sócio? Eu digo, claro que pode. O administrador não é sócio, você pode nomear para um ato separado ou pode nomear ali dentro. Aí você pode criar uma estrutura mais complexa e nomear uma administração, né, um conselho de administração, enfim, e gerar aí uma governança. Mas a verdade é que não somente o contrato social da hold vai ser eficaz, é preciso que você crie outros instrumentos, principalmente um acordo de cotistas, um acordo de acionistas, como quiser chamar, que é onde vão vir todas as regras de governança, as regras de controle, como que se dará. Vamos pensar aqui numa hipótese de uma sociedade, de uma empresa aí, que os filhos estão todos lá dentro dessa empresa, o pai resolveu estruturar para o hold, mas no fim do dia, ninguém quer tocar aquela atividade. E ninguém é obrigado. Eu sou filho do empresário, eu não sou obrigado a ser empresário também. Eu posso querer, como a gente brinca aqui no escritório, eu posso querer vender minha arte na praia. E aí? Acabou, eu não quero ficar aqui. Isso não vai tirar o meu direito de herdeiro, mas também eu tenho que fazer um planejamento, e aí é que entra a história do acordo de sócio ou de acordo de cotista, para que dê governança para a empresa, que a empresa não fique engessada, garanta o meu direito de herdeiro, ou seja, eu não quero trabalhar na empresa, eu não quero ser da empresa, eu quero só ter ali meu direito, mas que não prejudique o andamento da empresa, não prejudique os negócios, e aí que é muito importante, além de você ter tudo isso, você ter também ativos de liquidez, que é isso que você deu a sugestão aí, de que seja pelo menos aí 10%, né? 5 a 10% para poder concentrar isso daí. Exatamente. Não sei se eu expliquei o que você falou. Sumiu o Não, teu acho que slide, foi, não sei se foi de propósito. não, acho que foi de propósito para poder ter mais. Acho que é exatamente isso, tá? É importante a gente trabalhar em conjunto, né? Ter a parte mais judiciária. Eu falo que não existe blindagem patrimonial, mas existem camadas de proteções. Então, a gente tem a camada de proteção jurídica, tem a camada de proteção financeira, e quanto melhor tiver montado o nosso time, menor é a chance de a gente perder o jogo. Então, eu sempre falo, né? A gente tem os ativos zagueiros, que são previdência, são seguro. A gente tem o meio-campo, que é você gerando receita, né? Correndo ali atrás da máquina, fazendo o negócio acontecer. E a gente tem
os atacantes que são fundo imobiliário, ações, renda fixa, tudo que nos entrega, né, e tem esse viés de entregar rentabilidade. Se a gente tiver isso bem formatado, pô, é muito, assim, assertivo que a gente vá ter uma longevidade com muito mais tranquilidade, com um planejamento muito mais assertivo. Passando o próximo slide, a gente, né, tem um pouquinho da questão de como funciona, né, o imposto. Então, se a gente for olhar aqui, bem de forma resumida, o Brasil ainda é um dos países que tem o menor imposto de herança e doação, né? Acho que hoje menor que o nosso é só Uruguai, tá? Os outros países, pô, tu vê aí Alemanha, França, 60%. Claro que acho que a questão de tributação de consumo no Brasil ela é muito alta comparado aos outros países, mas querendo ou não, a tendência, né, é que a gente tem até um projeto tramitando na Câmara que é para aumentar esse imposto de herança, né, chegar a 15, 16%. Então a gente estima que ao longo do tempo, dos próximos anos, a gente vai ter um aumento desse imposto. E aí, no próximo slide aqui, a gente tem um pouquinho a questão do que acontece quando a gente não tem uma estrutura de sucessão, né? Então aqui, pô, a gente está vendo essa figura, família reunida, isso é o que acontece em vida, né? Pô, café da manhã na casa dos avós, pai, mãe, filho, todo mundo se divertindo, coisa bacana. E aí quando acontece a sucessão, o que vai acontecer? Próximo slide nos mostra, né? Acabou a harmonia familiar. Ou seja, aquilo que era lindo, gostoso de se viver e tal, passa a ser qual é o bem que eu vou ficar, o que eu vou fazer, você não tem direito daquilo, aí já chega a nora e fala que não, pô, mas aquela casa da praia você tem que ficar para você, não pode ser para o seu irmão. Então, a gente quer evitar exatamente isso, né? Quebrar essa harmonia familiar. E a mesma coisa acontece no próximo slide, que é a questão dos patrimônios, né? Então, você está vendo aí, ó, uma casa totalmente destruída. Que sinônimo é isso? É patrimônio que ficou para a próxima geração, que não tinha liquidez sucessória, ou seja, os filhos não têm como pagar ITCMD, a esposa não tem como pagar ITCMD, vai usando o patrimônio da forma que dá, mas você não consegue alugar, você não consegue vender, e o patrimônio que você tanto, né, briga com o seu assessor aí todos os dias, pô, mas só aumentou 0,5%, eu queria 1,5% e tal, você deixou ali e agora está depreciado em 30%, 40%, 50% o patrimônio porque você não tinha uma estratégia sucessória. Então, a gente tem todo o cuidado de montar essas estruturas e trazer a parte jurídica, a parte financeira para que não aconteça isso com o seu patrimônio. Essa é uma preocupação nossa aqui da IQI, né, para entregar para os nossos clientes. Passando o slide, a gente vai ter um pouquinho da questão que eu mostro um pouquinho como é que a gente pode ter uma redução de custo na transmissão, né? Então, imagine que você tem um patrimônio inventariável de 4 milhões, ITCMD, honorários advocatícios e outros custos vai dar mais ou menos 10% do patrimônio, ou seja, 400 mil é a tua necessidade. Se tu tem um seguro, por exemplo, um capital segurado de 400 mil, que foi o que eu comentei, né? Porque eu comentei lá o custo de oportunidade. Aqui eu estou trazendo um exemplo para, de fato, mostrar qual é a diferença. Então, você tem 400 mil de capital segurado, você aportaria, né, investiria nesse fundo de apólice 21 mil por ano. Ou seja, no cenário 1, sem estratégia de sucessão, isso vai custar 400 mil reais para alguém pagar esses impostos e acessar o patrimônio. No cenário 2, com uma estratégia de sucessão, por exemplo, do seguro, e em conjunto com uma holding, ganhando benefício fiscal ao longo do tempo, você vai ter 210 mil de custo. Ou seja, se eu falar para você hoje, 47% de, né, benefício de desconto numa sucessão do seu patrimônio, você fica feliz ou você fica triste? Com certeza você vai ficar feliz, porque, querendo ou não, você briga, luta, trabalha todos os dias para construir esse patrimônio justamente para que ele cresça. Quando você não tem uma estratégia de sucessão, você deprecia. E quando você tem uma estratégia de sucessão, além de você não depreciar, você ainda tem uma redução de custo. Porque ao longo do tempo você estruturou uma holding, tem menos imposto, você construiu um seguro que você vai pagar menos para ter um capital alavancado e deixar essa liquidez sucessória, você vai ter uma previdência bem formatada onde vai te dar também esse benefício, né, fiscal, a liquidez emergente num caso de uma necessidade. Então, esse é um pedacinho do que a gente mostra. E na outra tela é um pouquinho do que
a gente tem uma simulação exatamente de como é que funciona, por exemplo, um seguro resgatável. Então, nesse caso aqui, a gente está usando uma persona de 40 anos, tá? E ela está contratando um capital de R$ 1 milhão. Então, ela inicia pagando, né, nos 40 anos, o R$ 44.985 por ano, e ela vai pagar isso durante 10 anos, tá? Então, ela paga até os 50. Quando ela acabar de pagar nos 50 anos, ou seja, esse valor foi corrigido por inflação. Então, todo ano ela vai pagar os 44 mais a inflação. Chegou no 10º ano lá, imagina que uma inflação aqui, provavelmente está usando uma inflação média de 5%, tá? Ela vai chegar em R$ 563 mil de pagamento para comprar esse 1 milhão. Só que, na verdade, esse 1 milhão, tá? Não é mais 1 milhão, porque ele também foi corrigido pela inflação. E aí a gente vê na simulação acima ali, esse 1 milhão, ele vai virar, pode passar do pouquinho, 1.628.000. Então, com 563 mil, ao longo dos 10 anos, eu comprei uma cobertura de 1.628.000. Ou seja, eu alavanquei meu patrimônio quase 2 vezes mais do que eu aportei. E isso vira vitalício, ou seja, a flechinha mostra, né? Se eu faltar com 60, com 70, com 80, com 90, independente do momento que eu faltar, vai ter a cobertura corrigida por inflação. E se eu quiser resgatar, por exemplo, isso lá nos meus 60 anos e usar como uma aposentadoria, um complemento de renda, eu vou ter 1.724.000. Então, o que mostra isso? Que todo planejamento longo prazo nos dá, né, essa autonomia e essa alavancagem lá na frente, seja por uma redução de custo de imposto, seja por uma questão de eu acumular mais cedo via seguro e fazer uma alavancagem, seja por uma construção de uma previdência, por mais pequena que ela seja, eu vou construindo ao longo do tempo e vai me dando, né, esse montante lá no final. Então, pô, acho que aqui é uma estrutura muito bacana, é uma estrutura que a gente usa muito para os nossos clientes. E o ponto importante, diferente da do banco, que ele faz uma análise póstuma da tua saúde, aqui ele faz uma pré-análise, comprando o seu risco, ele congela risco, congela valor de pagamento e vai ficar isso de forma vitalícia. 10 anos você quitou e a estrutura é sua. Você escolhe se você quer resgatar ou se você quer deixar de forma vitalícia, né? Então, por exemplo, muitas das holds que o Giliard traz e monta e ajuda os clientes a reduzir imposto, enquanto faz esse movimento de hold, enquanto faz esse contrato de cotista, a gente vai montando, né, uma estrutura no D0 que é como é que eu construo essa liquidez no momento zero, porque enquanto o Giliard leva esse tempo para construir uma holding, precisa-se ter a liquidez já instantânea, né? Giliard, se puder falar um pouquinho aí o processo que é, né, construir uma hold e o quanto tempo leva, porque a gente tem aquela ideia, vou construir uma hold e amanhã tá tudo dentro da hold e resolvemos. Não, é Não, um processo mais cara, moroso. vai depender. Normalmente pergunta assim, se tem mais patrimônio ou menos patrimônio, demora mais? Na verdade, os fatores de tempo aí vão ser levados vão levar em consideração, sim, a quantidade de patrimônio, porque se você tem, por exemplo, muito imóvel, e você tem que pegar esses imóveis, tentar ver como é que você consegue estruturar ele dentro da empresa, ou da hold, ou da administradora de bens. É comum, principalmente em imóveis rurais, que o proprietário ele trata lá como fazenda X, né? Dá o nome para fazenda, mas você vai olhar, são não sei quantos lotes, não é um lote só. Isso é muito comum, né? Na parte rural. Então você tem que olhar isso aí, tentar estruturar dessa maneira, e vai demorar também para ver a quantidade de herdeiros, né? Quantas pessoas e qual é a ideia do patriarca. Eu chamo patriarca o autor, o dono dos bens, né? Qual é a ideia dele? Eu quero que a minha empresa vá para frente, e eu penso que tem uma pessoa aqui dentre os meus filhos que poderia tocar, ou não. Eu já tive casos que não era nenhum dos filhos, era um genro, que era o cara assim que era para tocar, entendeu? Que era o cara do negócio. Porque a aptidão, se você falar em aptidão para negócio, nem todo mundo tem. Não pode pensar, todo mundo, eu tenho aptidão, não, herdei aptidão. Não necessariamente a pessoa vai ter assim a veia, né, para o negócio, mas herdeiro todo mundo é. Então como é que se procede? Primeiro você faz a entrevista inicial com o dono do patrimônio, entende qual é a necessidade dele, né? Tem que partir muito dele mesmo querer fazer isso daí, né? Querer se planejar, querer estruturar.
Sempre me perguntam, quando é que eu devo começar? Começa ontem, né? Começa enquanto tem pouco patrimônio, faz o planejamento para ir inserindo ali o patrimônio já dentro da tua estrutura. Você faz essa entrevista, depois que analisa a raiz familiar desse cliente, a gente vai ver qual é a situação, se os filhos são todos maiores, se os filhos são casados, qual é o regime de casamento dele, se todos os filhos trabalham com o dono do patrimônio, ou às vezes não, né? Às vezes o cara é um empresário, ele tem uma empresa, tem 5 filhos, tem um que trabalha com ele, tem outros 4 que não, um mora em outro país, sei lá, mas não deixa de ser filho, você tem que fazer o planejamento pensando nessa pessoa também. Aí você faz essa análise, faz toda a análise de risco, calcula onde é que você pode economizar mais para fazer o planejamento sucessório, que pode ser ou não junto com o planejamento tributário, se você estiver falando assim de uma estruturação de uma empresa, às vezes você acaba fazendo também, mas basicamente é o sucessório, o societário / sucessório, ou seja, planejando ali, né, dentro da sociedade, a sucessão. Você faz a primeira análise e apresenta um primeiro projeto. Chega por... dependendo do caso, a gente conversa também com os herdeiros, todos, né? A maioria das vezes eu converso, faço questão de ouvir, porque tem muita coisa que o cara não fala para o pai dele, para a mãe dele, mas ele fala para mim, assim, de pensamento dele, o pai sempre quis que eu trabalhasse, mas eu não quero trabalhar com isso, eu quero fazer outra coisa. E aí você acaba colhendo ali, tenta ir moldando ali a melhor situação, apresenta o projeto, em o projeto sendo aprovado, que é a parte mais difícil, é você entender, fazer o cliente entender que aquele projeto é o melhor para ele, aí a gente começa a fazer as estruturações, começa a fazer as minutas, né, dos atos societários, se for necessário fazer dessa maneira, vai fazendo contato aí com vocês, né, para tentar ver, olha, para esse cliente aqui eu acho que tem que colocar esse produto XYZ aqui para ele ter uma liquidez para tal coisa. Vai depender de cada caso. E aí, se não tiver nenhum percalço, tudo é para se resolver muito rápido. Eu digo assim, muito rápido, sei lá, coisa de 90 dias é para estar tudo pronto, mas não necessariamente se resolve rápido, porque às vezes há muita discussão, às vezes quando você vai apresentar as minutas, tem sempre alguém que não concorda, algum herdeiro, o cara está ali, ele é herdeiro, está sendo colocado ali numa estrutura de hold para sucessão, mas ele não quer, ele simplesmente não quer. Por quê? 1000 motivos, eu já ouvi motivos dos mais variados, desde que, eu não quero fazer isso porque parece até que eu estou me apropriando aqui do que é do meu pai, sei lá, já ouvi de tudo, mas tem que haver o consenso, não tem como fazer forçado. Como não forçado? Porque se você falar de doação, né, se você fala de uma estrutura de planejamento sucessório, você vai usar vários instrumentos. Você vai usar a hold, que é um dos instrumentos, você pode usar a administradora de bens próprios, você pode usar o ato de doação, você pode usar, você falou aí, reserva de usufruto, pode fazer também com usufruto. O que é usufruto? Usufruto é quando você tem o uso de uma coisa que não é sua. Você doa, por exemplo, eu posso doar uma coisa para um filho meu, é dele, mas eu faço reserva de usufruto para mim. O que é que isso significa? Significa que ele é o dono, mas ele não tem nada de dono. Ele não... Se for uma casa, por exemplo, que eu doei a casa para o meu filho, e essa casa é alugada, eu sou o usufrutuário, eu que vou receber esse aluguel, e não meu filho, apesar de ele ser o dono, por meio do Instituto do Usufruto, que é um instituto legal, tem na legislação civil, enfim. Então, fazendo todo esse desenho, quando você fecha tudo, se não houver nenhum tipo de divergência, você consegue concluir até bem rápido e consegue mensurar todos os custos. Normalmente, quando a gente faz o planejamento, que apresenta o projeto inicial para o cliente, a gente apresenta com todo o custo que ele vai ter a partir do patrimônio dele e a partir das operações que vão ser feitas ali, a depender do tamanho da família que ele tiver. Né? Que, tem família grande, tem família pequena, vai depender de tudo o que é que ele quer fazer. Né? Enfim, é isso. Basicamente é isso. Eu não sei se eu respondi, tu perguntaste. Acho que é bastante conteúdo, né? E a ideia aqui era mesmo passar o racional, né? Que nem eu comentei. Nosso trabalho é muito de alfaiate, então a gente vai pegar caso por caso, montar a estrutura, avaliar o que é melhor, o que traz mais benefício, o que não traz benefício, e aí sim, sentar com cada um e entregar o melhor trabalho possível. Acho que os últimos 10 minutinhos que a gente tem aqui, Já vamos passou, tentar... foi rápido. Passou rápido, né? A gente recebeu muitas perguntas aqui antes da live, tá? E agora tem umas na live. Deixa eu dar uma olhadinha nessas da live aqui. Tem uma pergunta da Monique, tá? Tendo apenas um filho e não havendo... Isso, tendo apenas um filho e não havendo cônjuge, ainda assim é necessário fazer o planejamento ou os bens patrimoniais passam 100% automaticamente para o filho? Aqui até eu brinco, né?
quando o cliente pergunta isso, né, eu falo, não tem almoço grátis, né? Você vai pagar ou na entrada ou na saída. Então, aqui nesse caso, se você não fizer nada, o que que vai acontecer quando você faltar, Monique? Teu filho vai ter que ter esses 10, 15% de liquidez para pagar o Fazer o inventário. ITCMD e depois acessar. Então, é importante você perguntar para o seu assessor, levar um dos nossos especialistas da área para sentar e montar essa estrutura com você, tá? Precisa sim ter o planejamento, mesmo E tendo vai um filho depender só. também, Monique, complementando a resposta, e vai depender também do teu. Eu acho necessário, mesmo tendo um filho, e muita gente pergunta, eu preciso me planejar ter um filho menor? Eu tenho 2 filhos menores, eu tenho uma filha de 13 e tenho um filho de 6 anos. E já tenho uma estrutura, uma planejada para, eventualmente, né, se acontecer alguma coisa, já está tudo bem organizado ali. Eu tenho só um filho, é necessário? Porque se você não fizer nada, vai seguir, ele vai ter que abrir inventário, vai ter todos esses custos. Vamos dizer que você tenha lá 3 imóveis, vai ser feita a avaliação desses imóveis no inventário, ele vai ter que pagar o imposto em cima disso daí. Enfim, vai ser uma... E além dessa questão da liquidez, dependendo da situação você e seu filho aí, pode ser que ele não tenha acesso imediato, usando aí a analogia que o William fez, ao baú. Então tem que ter uma segunda chavezinha aí para ele poder ir se virando, até porque não vai ser nada rápido, né? A única coisa rápida quando acontece o falecimento é o que a gente estuda no direito, que é o princípio da Sazini, né? Porque a transferência patrimonial, de fato, ela é automática, digamos assim, né? Automaticamente, se eu venho a falecer, os meus 2 filhos e a minha esposa, que são meus herdeiros, pelo princípio da Sazini, eles já são donos do que é meu, dentro da divisão lá que a lei diz que tem que ser. Mas eles não vão acessar isso aí, porque é preciso fazer o inventário, né? Se eu não tivesse um planejamento, tem que fazer o inventário para organizar, tal. É isso. A conta sempre vai ter que ser paga para o governo, né? Ele O vai TCMD ter que sempre pagar, pode... maior ou menor. A diferença é que se Exatamente. você não fizer nada, vai seguir a lei. Se você planejar, você tem a chance de organizar, para que seja mais barato, para que seja mais fluido, mais tranquilo, né? Exatamente. Acho que o ponto aí, o José Carlos também perguntou, William, para o cenário 2 não tem que ter inventário? O inventário vai ter que existir para qualquer cenário, tá? Se você doar em vida, você doa, você já deixa isso destinado para alguém, você já pagou o imposto. O ponto é que, como o Giliard comentou no início, você só pode doar até 50% do teu patrimônio. O restante você não pode doar porque tem que ser para legítima, né? Tem que seguir a legítima. Aí Então, você pode até alguma doar, coisa... mas para a legítima, né? Pode doar, mas Exato. somente para a legítima. Exato. O que Então, acontece é alguma o seguinte, coisa essa sempre pergunta é vai muito boa. ficar. Essa pergunta é muito boa. Não tem como fugir 100%, então você tem que organizar. Porque vamos dizer que você faça todo o planejamento, tal. Como é que eu vou fugir o máximo possível de inventário? Se o teu patrimônio estiver totalmente concentrado dentro de participações societárias, e essas participações societárias já estiverem no nome dos teus herdeiros, e você tiver apenas usufruto vitalício, tiver estabelecido dessa maneira, com a tua morte, o usufruto extingue e o patrimônio é transferido imediatamente sem necessidade de inventário. Só que isso significa que tu não tem nada no teu nome mais. Está tudo já no nome dos teus herdeiros. Se você tiver qualquer coisa, eu tenho uma participação de 1%, vai ter que ter inventário dessa participação de 1%. A gente vai poder colocar regras dentro da governança corporativa, você vai fazer um acordo de sócios e vai colocar algumas regras de sucessão. Faz um contrato social bem feito, como a gente explicou, mas vai ter que ter inventário. Eu tenho um carro no meu nome, vai ter que ter inventário. Eu tenho um dinheiro lá. Dependendo de onde tiver esse dinheiro, vai ter, dependendo de onde tiver e quanto que seja, né? Pode ser que tenha que ter inventário só disso, a não ser que você dá um mínimo para pedir um alvará para sacar. Né? Pelo menos isso. Exato. E o alvará não é do dia para noite, né? Então, Não, lembre-se não é. disso, né? O alvará demora para sair. Outro ponto aqui é, o João Lucas até comentou aqui, fazer uma hold não é fazer um grupo do WhatsApp, né? Tá certo, demora, não é fácil assim. O Jaironei perguntou, gostaria de saber como pessoa física. Pessoa física, na verdade, é a mesma coisa, porque quando você monta uma holding, aquela empresa tem que... A pessoa que é dono, tem que ter um dono, existe um dono. O dono é um CPF. Aquele CPF, no momento da falta, tem que ser inventariado das cotas. Quando você tem o dinheiro na tua pessoa física, vai ter que ser inventariado o que está no teu CPF. Se você é casado com alguma comunhão de bens, dependendo da comunhão de bens, são meios. Meios dividem o patrimônio. Então, existe a necessidade do inventário também, tá? Então, a gente não tem como Ele tem fugir, uma tá? pergunta seguinte, até que fala aqui também, né? Sobre. Parece ser mais interessante quando tem uma empresa, mas mas para somente bens móveis e imóveis e recursos financeiros não parece ser tão interessante. Pelo contrário,
Justamente pelo que a gente explicou aqui, essa pergunta é do José, cadê? José, não está José aparecendo o nome dele. Carlos. José Carlos José Vilela. A pergunta do José Carlos. Se você tiver só bens móveis e imóveis, né, e quiser fazer e não fizer nenhuma estruturação, principalmente nos imóveis, porque o imóvel ele sempre sofre valor, é difícil um imóvel que não sofre valorização, eu desconheço, né? Normalmente sofre valorização no decorrer do tempo, não obstante contabilmente ele deprecie, né, se for de uma pessoa jurídica, mas na verdade o mercado ele vai evoluindo, vai aumentando de valor. Se você não fizer esse planejamento, esse bem vai sofrer uma tributação muito maior por causa da herança, porque vai ser em cima do valor de mercado. Fora isso, se você tem imóveis, no plural, eu entendo que você está fazendo uso comercial desses imóveis. Você está alugando algum deles. Você não está morando em todos os imóveis, né? Por exemplo, um vai ser tua casa, mas você pode ter um escritório que você usa também, mas você pode ter outros que você está ali utilizando comercialmente. Se tiver a tua pessoa física, toda a tua receita de aluguel está vindo na tributação da tabela progressiva do imposto de renda. Você está perdendo dinheiro todo ano. Você poderia estar sendo tributado, está dentro de uma pessoa jurídica, ou de uma holding, ou de um administrador de bens próprios, aí a gente teria que ver qual é o melhor cenário para você, e você está sendo tributado ali na pessoa jurídica, que com certeza é mais barato. Com certeza é mais barato do que você pagar na progressiva, que chega a 27,5, né, por enquanto. Exato. Isso enquanto Ele a gente não pergunta tiver a também. tributação do dividendo, né, William? Exatamente. Se já tem passar a que reforma repensar. tributária, aí nós temos um outro problema, né? Que é a tributação dos dividendos. Ele pergunta qual é o custo da criação da criação de uma holding, né? Percentual do patrimônio. Isso vai depender muito, né, Girelli, da complexibilidade, como é que vamos integralizar, como é que não vai ser integralizado. Então, por isso que a gente tem que sentar depois individual e conversar. Para dar uma apuradinha aqui, de poder tentar responder todas que estão aqui. Como funciona quando a pessoa falecida tem FIIs ou ações na corretora? O que acontece? Bloqueia esse patrimônio e faz o inventário de tudo que está ali. Então, por exemplo, tem uma ação. A ação o volume das suas ações dá R$1 milhão. Você vai ser tributado em cima daquilo ali. Só que enquanto não se faz o inventário, não se paga TCMD, não libera esse dinheiro, se a tua ação cair ou subir, não tem o que ser feito, tá? O assessor não consegue movimentar, você não consegue movimentar, a esposa não consegue movimentar. Então, tipo, se você faltou, a esposa não movimenta. Se ela faltou, você não movimenta. Então, tem que ter a liquidez, porque é justamente isso, né, que eu comentei lá na frente. Se você não tem uma liquidez, você pode descapitalizar tudo aquilo que você lutou para crescer com o teu assessor junto ali, porque você não tinha uma liquidez para ser acessado. Então, todo o valor aplicado, ele é precificado e é inventariado também, tá? Um ponto legal de falar sobre isso também é a questão da conta conjunta, né? A gente sabe que a conta conjunta, ela em vida é um número operacional. Na falta, o que acontece se você tiver uma conta conjunta com a tua esposa e tiver lá R$300 mil e tua esposa for lá e sacar na tua falta? Ela pode, né, sofrer até processo por apropriação indevida, porque aquele dinheiro tem que ser colocado no montante para pagar o ITCMD, e o segundo ponto é que ele tem que ser dividido conforme é legítimo. Então, se você for lá e movimentar isso sem uma liberação judicial, você pode sofrer alguma penalidade ali na frente também, tá? Quando 80% dos bens são aplicações financeiras, qual é a melhor opção para reduzir os custos de inventário e impostos de advogados, considerando que também o dono do patrimônio já é um idoso de 84 anos? A gente pode constituir uma previdência privada, porque seguro a gente só consegue fazer até 75 anos de idade. O ponto que tem que ter cuidado é a questão que pode ser descaracterizada a previdência lá na frente, né? Então pega ali, pessoa com 80 anos, pega os 6 milhões que a pessoa tem de liquidez e joga dentro de uma... se o juiz olhar lá na frente e disser, pô, isso aqui foi criado para ocultação de patrimônio e não pagar ITCMD, há jurisprudência, né, Giliard, que pode derrubar a previdência e cobrar ITCMD para passar para os herdeiros, né? Aí é um caso mais jurídico, eu Mas deixo essa para você aqui, responder. essa daqui sem... Claro que a gente teria que analisar a miúde, né? Mas uma sugestão seria transferir esses ativos para uma holding onde estivessem lá os herdeiros, já faz a doação das cotas dessa holding para os herdeiros e constitui o usufruto vitalício em favor do patriarca, que é esse idoso de 84 anos. Aí, pelo menos essa parte você consegue operacionalizar, e havendo falecimento dele, já encerra já encerra o usufruto automaticamente, né? E aí você tem uma redução significativa de custo desta parte, desse 80% aí haverá uma redução sim. Né? Seria uma ideia, mas aí é preferível que a gente analise o caso a miúde, né? Veja qual é a real situação para a gente poder não
Não existe generalidade. Eu gostei da tua analogia aí, como usar como alfaiates. Gostei, né? É bacana. Boa. Sob medida, tem que ser sob Sob medida, né? medida, exatamente. O planejamento sob medida. Tem Ele outra pergunta pergunta aqui do ali. José que eu acho bacana aqui do custo, né? É um custo de uma empresa. Qual o custo de manutenção para uma empresa, né? É o custo da empresa. Você vai ter que ter um contador, você vai ter que ter uma organização, né, para ela ficar funcionando. Um contador para estar cuidando dela ali. Ela vai ter sua tributação, mas, por exemplo, se ela for exclusivamente uma holding, ela não tem uma operação. O que é isso? Ela não vai ter estoque, ela não vai ter funcionários, não precisa nada disso. Se ela for só uma holding, né? Então, você vai ter um custo ali mais de manutenção, de ter um contador que vai controlando ali a parte fiscal dela, né? Porque tem que ter, enfim, mas não é tão grande, a não ser que você seja uma coisa muito grande, né? Aí vai ter que ter funcionário, não sei o que, aí depende, né? Eu tenho um holding que tem alto custo, porque controla 9 operações empresariais, e tem holding que custa só o contador, depende. Exato. Acho que a última pergunta ali do Carlos, que a gente vai conseguir responder pela questão do tempo, fundo exclusivo não é viável na sucessão? Fundo exclusivo é viável, tá? O ponto do fundo exclusivo é que para ele fazer sentido tem que ser acima de 10 milhões, tá? De liquidez. E como é que o fundo exclusivo ele se comporta, um exemplo genericamente, né? Ele é parecido com uma holding, então você joga todos esses 10 milhões para dentro do fundo exclusivo. Nesse momento você tem um gestor que vai fazer a gestão nesse teu fundo, tá? E o que acontece na tua falta? Você pode colocar ao longo do tempo, né, os filhos para dentro, cada um vai ter um percentual. No momento que faltar na pessoa física, bloqueia tudo, tem que fazer inventário para acessar. No fundo exclusivo, imagina que você tem você, a esposa e os 2 filhos. Faltou você. O gestor ele continua aplicando, reaplicando, trocando de fundo, fazendo a gestão dentro do fundo sem problema algum, mesmo que o fundo esteja inventariado suas cotas, tá? Então, a mobilidade de ter um fundo exclusivo, ela é melhor porque na tua falta continua transitando normal. O ponto é o custo de um fundo exclusivo, né? Fundo exclusivo a gente vai ter um custo aí, vou chutar aqui, tá? Entre 25 a 35 mil reais por ano de custo para manutenção desse fundo, tá? E aí, porque você tem que pagar gestor, você tem toda a questão de custo de fundo. A gente tem uma asset aqui, que se for o caso, depois, Carlos, a gente pode sentar também, sentar com a asset, estruturar esse fundo, verificar exatamente os custos, mas faz sentido também, tá? O ponto é que a tua porcentagem é interessante a gente ter uma liquidez sucessória para também pagar esse tributo e poder acessar de uma forma mais facilitada. Ou seja, o custo de organizar é sempre menor do que o de reconstruir ou de, né, ir lá e fazer construir um muro, mas eu construí errado, agora tem que desmanchar e construir um novo. Sempre é mais caro, né, o custo da reobra do que ir lá e construir já bonitinho. Então, nossa live assim meio que se encerra dessa forma. Acho que a gente espera que tenha conseguido passar de uma forma, né, didática um pouco do conhecimento e do propósito de ter, né, um planejamento sucessório, um planejamento tributário, uma linha de como que eu faço a visão do longo prazo. E agora a dica que fica é procure seu assessor. A gente tem uma equipe aqui de mais de 15 profissionais especialistas nessa linha. Qualquer um de nós pode atender você. Procure seu assessor amanhã, agende uma reunião e a gente está aí disponível, tanto nós aqui quanto o Giliard, para sentar, fazer esse trabalho de alfaiate com cada um de vocês e entregar o melhor produto, o melhor serviço na medida que for possível, né? Giliard, não sei se tu quer complementar com mais alguma coisa, mas agradeço. A gente recebeu muita pergunta, pena que não dá tempo, né? Porque até tem duas aqui que eu achei fantásticas, que muito interessantes, né? Eu até queria responder, mas não vai dar tempo. Eles chegaram antes, né? Que é uma aqui que aconteceu alguma coisa comigo, meu filho é menor de idade, ainda assim ele assume a sucessão realizada automaticamente. Eu não entendi se tem a ver com empresa, essa pergunta, né? Se tiver a ver com a empresa, o sócio menor, ele pode ser sócio, ele só não pode ser administrador, mas ele pode ser sócio, com todos os direitos sobre, enfim, não vai assumir encargo de administrador e dar uma certa travada na empresa. Aí ele vai ter o responsável legal dele, que pode ser o cônjuge sobrevivente, um tutor, enfim. E tem uma outra pergunta aqui, rapidamente, sobre se existe limite de idade para fazer testamento. Tem limite mínimo, no mínimo 16 anos. Máximo não tem, desde que esteja no pleno gozo das suas capacidades mentais. Só que se a pessoa for de muita idade,
eu sugiro que faça o testamento na modalidade pública, né? Que é mais, digamos assim, tem fé pública, né? Frente a um testador. Mas, enfim, eu agradeço aí, William, o convite aí da EQI, né? Foi um prazer estar aqui nessa live, nesse webinar, falando desse tema. Gosto demais desse tema, né? Fico à disposição. Eu não sei se você disponibiliza aí depois os meus contatos aí, meu Instagram, né? Se o pessoal quiser acessar, Giliardi N. Rocha, Giliardi com 2 L's, eu estou no Instagram lá também. Tem Instagram do meu escritório, Nobre Rocha Advogado, sempre a gente está divulgando conteúdo lá também. Mas a gente está à disposição aí para o que precisar, sempre acionando aí o assessor de investimento de vocês. Se houver alguma necessidade jurídica, o William pode nos acessar. A gente pode vir a conversar, sem problema. Tranquilo, eu que agradeço a tua presença, Giliard, acho que foi, pô, sensacional. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo tempo de todos que nos assistiram aí. E que o melhor de tudo é poder ter passado um pouquinho da nossa visão e a importância de ter esse planejamento, né? Então, a gente está disponível amanhã, já falo com o seu assessor, se tem meu contato, enfim, nos chame que a gente está disposto a sentar com cada um, entender qual é a necessidade, enfim, pô, tem um amigo que está precisando, que você já ouviu falar, nos indique, a gente está aqui para entregar um serviço de qualidade e um serviço diferenciado para cada um dos nossos clientes. Obrigado pela presença de todos. Giliardi, mais uma vez, obrigado. Tamo junto e a gente está aí para o que precisar. Grande abraço, galera. Até mais. Valeu, querido. Um abraço, boa noite para todos. Valeu, abração, tchau, tchau.